A paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo na alma. Boa noite, povo de Deus. Vamos aí estar aguardando as pessoas entrando para que a gente possa estar dando início a mais uma live, né? Lembrando que aí já tem 5 lives salvas. Salve Maria Profeta, que Deus te abençoe. Cristina de Maria. Lembrando, pessoal, que já tem 4 lives salvas. Essa é a minha 5ª live. Laís Buri entrou. Salve Maria, serva amada do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Pessoal, logo nisso dessa live eu vou estar. Salve Maria, meu irmão. Que Deus te abençoe. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou pedindo, né? Vocês podem ainda estar em tempo de estar compartilhando essa live. Vamos alcançar o máximo possível de almas para Jesus, né? Eu aqui estou me colocando como servo, como escravo de nosso Senhor Jesus, né? Financeiramente eu não tenho a ganhar nada com isso aqui, né? Essa live não é por dinheiro, é só mesmo por dedicação às almas, pelo chamado que Deus fez na minha vida. E é isso. Pessoal, vamos compartilhando, né? Quanto mais pessoas a gente alcançar para Deus é uma glória. Não se sabe até quando a gente vai ter a liberdade de estar fazendo essas lives, vai ter a liberdade de estar falando de Jesus, do amor de Deus. E eu tenho certeza que o tema que vai ser abordado aqui pode edificar muito você no caminho da sua salvação. O tema é: fora da barca de Pedro não há salvação. É o tema que foi proposto pela glória e a graça de Deus, né? O nosso maravilhoso Espírito Santo, ele me iluminou. Confesso que eu fiquei bastante pensativo, orei e o Senhor me deu essa graça de entrar esse tema, de estar aí trabalhando com esse tema. Pessoal, vocês que estão assistindo agora e por vocês também que vão assistir essa live depois, queria pedir encarecidamente a vocês que pudessem estar me ajudando com oração de intercessão. É muito útil, muito necessário a oração de vocês, né? Para se chegar aqui, para se sentar aqui, existe uma história, existe um combate espiritual muito duro, muito tenso, né? E como falei para vocês, o meu interesse superior aqui abaixo de Deus é que vocês possam estar sendo edificados na busca de sua salvação. Amém, igreja? Então, dá tempo de compartilhar. Se vocês no decorrer da live for entendendo que essa live ela pode te edificar, essa live tem algum valor útil para você, compartilhe com aquela pessoa que você também gostaria que assistisse, que fizesse parte. Salve Maria, Jaqueline, amém. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a cada um de vocês, né? E é gratificante, é um preço que se paga para estar sentado aqui, né? Uma luta espiritual muito grande. Mas é gratificante estar falando do amor de Deus, né? Aquele que experimentou do amor de Deus tem vontade de falar do amor de Deus, se sente inquieto, né? Aquele que recebeu do Espírito Santo um batismo, uma efusão, é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que não se contenta, não ficar apenas no parado, ficar apenas acomodado. Salve Maria Jose, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, amada de Deus. E aí eu vou, enquanto vocês vão entrando, né? Dá tempo. Boa noite, minha amiga. Que Deus te abençoe. Enquanto as pessoas vão entrando ainda, dá tempo de você compartilhar. Deixe seu like. Faça seu comentário. Eu também estou aberto a gente trabalhar com temas, viu, pessoal? Você pode estar colocando na live. Você está colocando na live o tema que você quer que a gente possa aqui estar trabalhando. E depois eu chego nos comentários, tá bom? Salve Maria, Sandra. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda, né? Essa é mais uma live que eu estou realizando com o intuito de evangelizar, de levar a palavra de Deus aí na sua casa, na casa de todas as pessoas que estão assistindo online. E também deixa essas lives aí salva para quem possa também estar bebendo da palavra de Deus. Enquanto as pessoas ainda vão entrando, eu vou dando início com oração, tá? Quem puder estar acompanhando, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo serás criado, e renovaria a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo-lhe a insolência e lançando no abismo. Quem como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defender. Repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Muito bem-vinda. Boa noite, Camila. Boa noite, Neuza. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Seja muito bem-vinda a mais uma live que eu estou realizando com o desejo de evangelizar, né? Um exemplo disso aqui, esses livros aqui atrás, que a graça de Deus me inspirou a comprar, tá estudando, né? Deus me deu esse carisma, o Espírito Santo suscitou em mim esse carisma, essa vocação de leitura, essa vocação de conhecer os ensinamentos da igreja, e agora eu estou aqui compartilhando com cada um de vocês, né? Para que vocês também possam estar se enriquecendo no campo espiritual e estar assim entendendo o valor da sua alma, o valor da sua salvação, né? Vou dar o início. Para quem está com a Sagrada Escritura, a gente pode estar acompanhando, a gente pode estar olhando. A palavra que a gente vai meditar hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 8 seguinte. Eu vou dando continuidade. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe: chefe dos anciãos, ouvi-me. Se de hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, em que nome foi ele curado? Ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que em vós crucificaste, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salve a Maria Fernando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, por que eu escolhi essa leitura? Porque essa leitura ela faz muito sentido com o tema da live. E a gente vai estar aqui entrando no mistério da palavra de Deus, tá bom? E eu vou estar dando continuidade. Vocês que for entrando no decorrer da live, ainda dá tempo de compartilhar e chame um amigo para a gente compartilhar essa palavra de Deus, amém? Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, né? Olhamos para o conteúdo completo da Bíblia. E ali, como os estudiosos da igreja, ele fala que o coração da Bíblia, que o centro da Sagrada Escritura é o Evangelho. Então, a igreja canonizou dos 208 livros, dos 73 livros da Sagrada Escritura, Evangelho, os 4 Evangelhos, que é o que fala da vida de Jesus, né? Desses 4 Evangelhos, a gente hoje vai começar meditando o Evangelho segundo São João. Quando olhamos para o finalzinho do Evangelho segundo São João, nós vemos que Jesus começa ali, começa a reunir seus discípulos. Quando olhamos especificamente ali, Evangelho São João, no capítulo 1, no versículo 42, Jesus ele fixa seu olho em Pedro. Fixa seu olho em Pedro e quando olha para Pedro, imediatamente Jesus troca o nome de Pedro. Assim como Deus Pai ali no Antigo Testamento trocou o nome de Sarai para Sara, que era esposa de Abraão. Assim como a gente vê na Sagrada Escritura, aquele que era Saulo, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no finalzinho se passa a se tornar
Paulo. Deus ele tem os seus mistérios, e dentre esses mistérios que Deus troca o nome, Deus ali trocou o nome de Pedro, porque quando Deus muda o nome de uma pessoa, é porque Deus tem uma obra sobre a vida daquela pessoa, para que se morra o homem velho e um homem novo possa dar continuidade à vontade e à obra de Deus. Salve Maria, irmão Rafael, que Deus te abençoe imensamente, meu irmão. Né? Então, dando continuidade. Então, quando chega ali no finalzinho do Evangelho, São João, Jesus ele troca o nome de Pedro, que ali chamado Cefas. A partir de hoje eu te chamo ele Pedro. Quando olhamos para o Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 7, Jesus também faz uma comparação com a passagem do Evangelho referente à casa edificada na rocha e a casa que é edificada sobre a areia. Simão, outrora, Simão, que era o nome antigo de Pedro, até então, pelo significado da palavra Simão, Simeão, ali significa areia. Então Jesus faz essa comparação ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. A casa que se é construída sobre a areia é uma casa construída sobre um alicerce frágil. É uma casa construída sobre um alicerce que não tem estrutura. É uma casa construída sobre um lugar que não tem fortaleza, não tem firmeza, não tem edifício, não tem capacidade de sustentar, de edificar, de aguentar alguma coisa. Então, quando Deus troca o nome, Jesus como Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, Jesus troca o nome de Pedro, e o nome de Cefas para Pedro, e ali Pedro, ele também carrega um significado. A palavra Pedro vem da tradução grega, que significa pedra. Pedra também ali descrita por Jesus numa comparação do Evangelho de São Mateus ali no capítulo 7, aquele que constrói sua casa sobre a pedra, sobre a rocha, edifica sua casa sobre um lugar firme, um lugar fixo, um lugar seguro. Tanto é que se a gente for investigar com qualquer pedreiro que faz as casas, nós iremos entender que todo o alicerce que é feito sobre a pedra tem o intuito de colocar a casa em um lugar bastante resistente, que não irá se romper com o vento, que não irá se romper com a chuva, que não irá se derromper com qualquer coisa, porque o alicerce daquela casa é forte. Então, para que tenha uma casa firme, uma casa forte, Jesus começa ali com o nome de Pedro e um alicerce forte, que é o significado do seu nome, pedra. Até então, aqui estamos dando para entender, né, povo de Deus? E então, Jesus ele começa a dar esse significado do nome. Agora o que se chamava Simeão, Cefas, agora se chama Pedro. Então, quando olhamos para o Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 16 e no versículo 18, Jesus mais uma vez fixa seus olhos em Pedro e fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá sobre ela. Então ali está o maior sentido daquilo que Jesus primeiro trocou o nome de Pedro, para que o homem velho de Pedro ficasse para trás e agora uma nova criatura habitasse em Pedro. E Jesus ali como Pedro, que significa pedra, Jesus tem um plano para a vida de Pedro. Notamos que toda a passagem do Evangelho, quando narra dos 12 discípulos, Pedro é sempre o primeiro a ser pronunciado, porque ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, quando Jesus dá a chave a Pedro, ainda terminando de mencionar essa passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, Jesus fala que o poder do inferno nunca prevalecerão sobre ela, né? Jesus fala que o poder do inferno nunca prevalecerão sobre ela, e ali essa profecia sobre a vida de Pedro. E Pedro é aquele que ganha, que é escolhido por Deus para estar levando esse mistério. Então, quando olhamos também para o Evangelho São João, no capítulo 21, Jesus mais uma vez ao encontro de Pedro, antes da sua assunção e depois da sua crucificação, ou seja, Jesus já passou pelo procedimento da crucificação, ressuscita e vai de encontro a Pedro. E por 3 vezes Jesus ali, ele questiona a Pedro. E Jesus pergunta: Simeão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Simão, Pedro, tu me amas?
Mais uma vez, Jesus se dirige a Pedro e faz essa pergunta a Pedro, e Pedro responde a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, quando Jesus ali questiona, interroga a Pedro: Simeão, filho de Jonas, tu me ama? Pedro ali, ele ao extremo, ele fala: Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que eu te amo. E é justamente nesse significado aqui que Jesus está confiando a Pedro a sua igreja, como o primeiro pastor da igreja. Pedro como pastor da igreja, Pedro ali como a igreja católica apostólica romana, ali narrado pelos santos padres da igreja ali dos primeiros séculos, que Pedro é o primeiro papa da história da igreja. E onde é que nós notamos isso? Aqui especificamente no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá sobre ti. Então Jesus primeiro ali, voltando para que a gente possa compreender, finalzinho do Evangelho de São João, no capítulo 1, Jesus troca o nome de Simeão, Cefas, para Pedro. No capítulo 16, Jesus, ele vai ali e sobre a rocha, que é o significado da palavra Pedro, que é pedra, o mesmo que rocha. Então Jesus entrega a chave da igreja a Pedro. E detalhe, Jesus ainda chega a mencionar: tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo que ligar na terra será também ligado no céu. E então, ali, no finalzinho do Evangelho de São João, no capítulo 21, nós vemos que Jesus, ao encontro de Pedro, por 3 vezes Jesus ele questiona Pedro, porque Jesus tem um plano imenso para Pedro. Pedro já entendeu qual é a vontade de Deus sobre a vida dele. Pedro aceita a vontade de Deus sobre a vida dele. Pedro fala que, Senhor, tu sabes tudo. Claro que Jesus sabia tudo, mas Jesus queria ouvir da boca de Pedro, como um testemunho final, que Deus iria confiar a mãe igreja a Pedro. Pedro como o primeiro apóstolo da igreja. Quando olhamos para o ensinamento da mãe igreja, com base no catecismo da igreja católica e com a Sagrada Escritura, a igreja nasce quando Cristo está na cruz. Então a narração do catecismo vai dizer que do mesmo lado adormecido de Adão, que ali, do mesmo lado adormecido de Adão, é o mesmo lado que São Longuinho ali coloca a lança sobre o peito de Jesus. Então ali nasce a história narrativa da igreja, mas a vida pública da igreja nós vemos ali na Sagrada Escritura, ali especificamente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, um pouquinho antes, notamos o primeiro detalhe: aquela reunião de pessoas em um lugar, orando incessavelmente, que em seguida vem um Pentecoste, ali se redobrando como língua de fogo que se divide. Ali, aquela união é a união chamada igreja. A vida pública da igreja, ela vem ali na narrativa do derramamento do Espírito Santo. E especificamente, esse mesmo Pedro, que outrora negou Jesus 3 vezes, esse mesmo Pedro que Jesus trocou seu nome de Cefas para Pedro, esse mesmo Pedro que, quando olhamos para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Cristo escolheu para ser o chefe da igreja. Um pouco antes dessa narrativa, Jesus ainda fala: Simeão, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Existiu a vontade de Deus para a vida de Pedro. E agora especificamente ali, quando olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo, algumas pessoas que acompanham esse primeiro Pentecoste da igreja, em determinado momento, chega a falar que aquele povo estava embriagado de vinho, estava embriagado porque o derramamento do Espírito causa uma diferença de língua. Alguns chegam a narrar sobre a xenoglossolalia e a glossolalia, que é um dom de línguas. Então Pedro ali toma a palavra, ali como sempre na narrativa dos 4 evangelhos, e passa ali em Atos dos Apóstolos, Pedro como chefe da igreja, o primeiro a ser narrado, o primeiro a ser comunicado, Pedro. Então ele começa a fazer uma pregação. E especificamente na pregação de Pedro, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro chega a converter 3.000 pessoas.
No decorrer do escrito da Sagrada Escritura ali, Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, o evangelista São Lucas também, ele é autor do Atos dos Apóstolos. Ele narra também que Pedro, né, ali no decorrer, Pedro ele vai até o templo em determinada passagem. E Pedro, quando ele profere um milagre, uma pessoa perde uma esmola a Pedro na entrada do templo. Pedro então fala para aquela pessoa assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Ainda sobre essa cura do coxo, que é a discussão de Pedro, que a gente agora entrou, toda essa introdução entramos na leitura que foi utilizada hoje, que é Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, ali comecei no versículo 8, mas o sentido final é esse aqui, do versículo 11 e 12. Por que no versículo 11 e 12? Porque especificamente no versículo 11 e 12 de Atos dos Apóstolos, tem essa passagem aqui que eu vou ler mais uma vez para que você entenda perfeitamente. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificado, tornou-se pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Nenhum outro nome foi dado tanta autoridade como o nome de Jesus. Pedro aqui se refere ao nome de Jesus. A passagem bíblica se refere ao nome de Jesus. A nenhum outro nome a gente pode ser salvo. No início dessa live, talvez algumas pessoas chegou a notar, porque eu queria tratar sobre assunto sobre a religião, né? A religião, no qual todas as religiões salvam, toda religião leva a salvação, em decorrência justamente dessa passagem aqui, da descrição de Pedro. Então, o Buda que não professa que Jesus é o Senhor, não te levará à salvação. Nem Confúcio, nem Maomé, nem o islamismo, nem o budismo, nenhuma religião que não confessa que Jesus é o Senhor, ela tem o braço de salvação. Então, quando olhamos para a Sagrada Escritura ali em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, vai dizer que a igreja de Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. A igreja da verdade. A gente só alcança salvação por meio da igreja. E onde é que a gente vê essa verdade de fé, que a gente só encontra a salvação por meio da igreja? Aqui, no Catecismo da Igreja Católica, onde eu vou ler para vocês imediatamente. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 846, diz: fora da igreja não há salvação. Como entender esta afirmação com frequência repetida pelos santos padres da igreja, formulada de maneira positiva e significativa, é que toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio do seu corpo para a igreja. Ora, quando olhamos para a Sagrada Escritura ali em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, a Sagrada Escritura fala que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. Nós necessitamos da igreja. Só alcançamos salvação por meio da igreja. Então vai narrar também ali os padres da igreja, como São Cipriano de Catargo. São Cipriano de Catargo vai chegar a fazer uma narração que, assim como nos tempos de Noé, fora da barca ninguém se salvou, nos tempos atuais, fora da igreja ninguém se salvará. Com base no Santo Padre da igreja, com base no Catecismo da Igreja Católica, Deus, ele deixou na terra o mistério da Mãe Igreja. Tanto que Deus vai fazer essa comparação ali em Efésios, no capítulo 5, especificamente 22, seguinte, que assim Paulo ele vai narrar que esse mistério é grande de Cristo e a igreja. Não necessariamente aqui só usando o termo matrimônio, que é que a passagem também fala, né? Mas esse mistério é grande de Cristo e a igreja. Quando olhamos para São Gregório Nazianzen, vai dizer que a Virgem Maria é o pescoço místico da igreja. Nossa Senhora é aquela que une o corpo da cabeça. Quando a mãe igreja, ela entende que Maria é a mãe de Deus, porque Jesus é Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai narrar que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então ali, como a Virgem Maria é mãe do cabeça da igreja, que é Jesus, segunda pessoa da Trindade, que é Deus, Maria Santíssima também é mãe do membro, que somos nós, que fazemos parte do corpo místico de Cristo. Esse corpo místico de Cristo é um mistério também, que a gente possa se decorrer tanto como a igreja, como nós também, misteriosamente, somos igreja. Ainda sobre essa narração, nós observamos quando Jesus fala aos seus fariseus que esse templo
que vai ser destruído, que foi ali levantado em 46 anos, se não me falha a memória, o ano correto. Eu o levantarei, eu o edificarei em 3 dias. Jesus falava não especificamente do templo, a parede, os muros, mas Deus falava do templo, o corpo dele, que também é para nós, como nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor hoje vai trazer para a gente a beleza que é a igreja, a necessidade que temos de ser igreja. Por meio da igreja alcançamos salvação. Hoje se vê uma decadência de pessoas que já não querem viver segundo a moral do ensinamento da igreja. Hoje vemos pessoas que se afastam da verdade do ensinamento da igreja. Cristo, ele deixou a barca da salvação, e essa barca é a mãe igreja, porque o tema da nossa live se refere também como fora da barca de Pedro a salvação. Quando olhamos para o ensinamento do santo místico da igreja, São João Bosco, ele vai narrar ainda sobre a visão mística de São João do Bosco. Ele fala que São João que viu a visão de 2 pilastras, com a pilastra maior com Jesus, e na ponta da pilastra maior a Eucaristia, e a pilastra menor com Nossa Senhora. Dessas pilastras emergia 2 correntes que se fixou na barca. Estou aqui bem adiantando para não estar narrando passo por passo. São João do Bosco viu que na ponta dessa barca tinha o Papa, e essa barca simbolizava diante do seu sonho profético a Igreja Católica. Jesus só subiu em uma barca na Sagrada Escritura, a barca de Pedro. Quando Pedro ainda era pescador, Jesus ali vai ao encontro de Pedro. Pedro, por obediência a Cristo, lança as redes ao mar. Quando Pedro traz as redes ali, rasgando com a quantidade imensa de peixe, Pedro ali se joga ao chão: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, segundo o esclarecimento e a narração de Pedro. Mas Jesus, como tinha um plano para Pedro, diz: doravelmente agora eu te faço pescadores de homem. E é especificamente essa passagem que Jesus fala para Pedro aqui em Evangelho de São João, no capítulo 21. No capítulo 21, Jesus fala para Pedro que Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus tem um plano para Pedro. Pedro, como o primeiro papa ali, ele vai narrar a hierarquia de 266 a 67 papas, a igreja. E hoje a gente até hoje seguimos a hierarquia pelo Papa Francisco. A hierarquia é necessariamente o Papa, os cardeais, os bispos, os sacerdotes. A Igreja Católica como a Igreja da Verdade. Quando olhamos para o ensinamento dos santos padres da Igreja, olhamos ali do 1º século ao século IV, o escrito dos livros da Patrística, que são os santos padres da Igreja, vai narrar muito antes da Igreja ali debater e chegar à conclusão de fazer a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. De 208 cânon, a Igreja fechou com 73 livros, e é esse que a gente tem hoje como a Sagrada Escritura da Bíblia. A Igreja Católica, que é dona da Bíblia. Espero que você entenda aquilo que eu esteja narrando para você hoje. Por isso, por meio da igreja é que a gente deve alcançar a salvação. Cristo deixou aqui na terra um caminho para que a gente se santificasse, um caminho para que a gente o acompanhasse, um caminho para que a gente pudesse o buscá-lo. E esse caminho se chama a Mãe Igreja. Então ali, quando olhamos para o ensinamento da igreja, ali em 1517, quando Lutero, não vou muito aprofundar sobre essa tese de Lutero, porque não é o momento, só estou dando uma pincelada sobre a história da igreja. Quando Lutero, ali em 1517, protesta contra a igreja, que ali começa a existir os primeiros evangélicos, os primeiros crentes da história, Lutero se junta com outro cidadão chamado Calvino, e ali que começa a existir a primeira igreja protestante. E ali depois Lutero e Calvino se desentendem, e também vai aquela decorrência de cada um vai fundar a sua igreja. Então a igreja luterana de um lado, a igreja calvinista para outro lado. Logo depois Lutero, ele defende essa tese de que cada um pode interpretar a Bíblia do jeito que quiser, da maneira que quiser. E fora dessa hierarquia, hoje temos mais de 20 mil tipo de igreja diferente que é a seita protestante. Mas quando olhamos para a Sagrada Escritura, ali em Efésios, no capítulo 4, no versículo 5 ao versículo 6,
A palavra de Deus fala assim no apóstolo São Paulo: há uma só fé, há um só pastor, há um só batismo, um só Senhor. E quando olhamos para a Igreja Católica, nós vemos essa verdade de fé. A mesma missa que é celebrada ali na localidade de Batatã, é a mesma missa que é celebrada na cidade de Cuias Almas, é a mesma missa que é celebrada em São Paulo, a mesma missa que celebra em São Paulo, é o mesmo rito em Rio de Janeiro, é o mesmo rito ali na China, no Canadá, nos Estados Unidos, em todo e qualquer lugar. Você reconhecendo ou não o idioma que o sacerdote esteja ali falando, você vai entender a Santa Missa pelo rito que a Santa Missa oferece. Então, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Nós carregamos essa hierarquia da Mãe Igreja, nós carregamos um ensinamento da Mãe Igreja. Nós não interpretamos a Bíblia a nosso bel prazer, nós não interpretamos a Bíblia a nossa livre consciência. Temos o ensinamento da Mãe Igreja, né? Amada e amada Igreja, quando olhamos para a quantidade de heresia que se tem espalhado hoje, placa de igreja não salva ninguém. Muitas pessoas carregam essa ilusão que placa de igreja não salva ninguém. Na verdade, a Igreja Católica não tem placa, tem cruz, né? Portanto, que na verdade a Igreja Católica ela segue o mesmo rito, a mesma hierarquia. Mas para que a gente alcance salvação, Deus deixou a igreja. De onde é que veio a Sagrada Escritura? Veio por meio da igreja. Ali Papa Damaso, que deu o primeiro passo ali em traduzir a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. São Jerônimo fez ali as primeiras traduções da Bíblia. As primeiras Sagradas Escrituras que existiu, melhor, narrando, os primeiros séculos não existia a Bíblia. Os primeiros séculos era fragmentado o pedaço da Sagrada Escritura, né? Até se juntar em um cano só. Houve muito tempo a igreja debatendo com os bispos da igreja qual os livros inspirados ou não por Deus. Fechou ali a Sagrada Escritura com 73 livros. E como hoje não dizer que precisamos da igreja? Como hoje não dizer que é por meio da igreja que buscamos salvação? Como não, se nós católicos cristãos que buscamos salvação, por onde é que a gente vai buscar o sacramento? É por meio da igreja, é por meio ali da ordenação sacerdotal, por meio do sacerdote. Por meio da igreja ali nós alcançamos o matrimônio. Por meio da igreja, o sacerdote ali que consagra o corpo e o sangue de Jesus. É o sacerdote ali que dirige a missa. E a missa impede o avanço do inferno sobre a terra, né? Então, é por meio da igreja, o seu sacerdote, sua hierarquia de 2000 anos de história. A igreja tanto teve ótimos papas, inclusive papas santos, como também teve papas que não viveram a fé, foram péssimos papas, mas o Espírito que sustenta a igreja é o Espírito Santo. A igreja é sim santa. A igreja é sim sem ruga, porque santa também é o seu fundador, que é Cristo, cabeça da igreja. Porque se vê também o projeto das pessoas manipular, que diz que também que a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é só santa. Nós, como os membros, é que somos pecadores. Quando estamos no estado de graça, unidos no corpo místico que é Cristo com a igreja, quando então entramos em estado de pecado mortal, o que acontece conosco? Somos separados da igreja. Nós somos arrancados pela nossa escolha de vida do pecado mortal a sair do estado de santidade, do corpo místico da igreja. Somos separados da igreja. Como podemos voltar à nossa união mística no corpo místico da igreja? Por meio da confissão. Então a igreja é santa, é sem ruga, sem mácula, porque santa também foi o seu fundador, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos deixar um comentário aí, pessoal. O que você está dando? Tá dando para entender? Tem alguma dúvida? Qualquer coisa aí pode deixar o comentário. Vamos tratar desse tema aqui. Então, quando a gente olha para a realidade de hoje, muitas pessoas se afastaram da verdade da igreja, né? Quando olhamos para o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675, o catecismo da Igreja Católica chega a narrar que em algum determinado tempo a igreja ia passar por uma purificação, né? E aí a gente pode associar que já vivemos esse tempo com o tempo da pandemia. Muitas pessoas abandonaram a fé, muitas pessoas esvaziaram a fé, muitas pessoas se afastaram do sacramento,
Muitas pessoas que não bebiam voltou a beber, não jogava voltou aos vícios do jogo. Muitas pessoas que não usavam roupa imoral passou a usar, não escutava determinado tipo de música, não assistia certo tipo de coisa na TV onde se assiste. Muitas pessoas que não eram mudando se arremessou a ser mudando. Então, quando a gente olha para essa realidade, as pessoas que se afastam da igreja, é preciso que as pessoas se conscientizem e volte para a igreja, volte para a mãe igreja, porque é por meio da igreja que a gente alcança salvação. Tanto é que quando a gente olha lá para a Sagrada Escritura no livro do Apocalipse, quando o Cordeiro Imaculado voltar, ele vai ali ter uma união com a igreja, com o matrimônio por meio da igreja, né? Então, ali Cristo, ele se une à sua igreja. A igreja somos nós, corpo, nosso templo é a igreja, mas também a construção que Deus deixou é a igreja com a manifestação, tanto ali da passagem da cruz de Cristo, como também a manifestação do Espírito Santo pública da igreja em Atos dos Apóstolos. Então, amado e amada igreja, hoje eu quero deixar para vocês esse ensinamento de que necessitamos servir a igreja. Quando a gente olha para a igreja hoje, os dias de domingo, especificamente porque é um preceito da mãe igreja, é um dos mandamentos e obrigação do católico da mãe igreja. A gente vê uma igreja rala, a gente vê uma igreja vazia, a gente olha para o campo de futebol, o campo de futebol está cheio, a gente olha para os bares está cheio, a gente olha para as praias estão lotadas. E quando a gente olha para a igreja ainda se encontra vazia, a igreja se encontra sem... Poucas pessoas se interessam a buscar a igreja, argumentando que alcança a salvação de qualquer jeito. Argumentando, a pessoa se iludindo. Tem pessoas que conhecem a verdade, mas acabam se iludindo que morreu, vai para o céu de qualquer jeito. Que a gente não caia nesse engano. Que a gente não caia nessa armadilha do demônio. Que somente no estado da graça, da amizade com Deus, poderemos entrar no céu. Somente se, ainda que tivemos em pecado no momento de nossa morte, é preciso que a gente tenha um arrependimento contrito e verdadeiro para assim a gente alcançar a salvação de nossa alma. Então é preciso que a gente desperte na fé, é preciso que a gente desperte para voltar para a igreja, porque é por meio da igreja. O mistério ali de Efésios capítulo 5, o apóstolo São Paulo chega a narrar que existe um mistério entre Cristo e a igreja. Salve Maria, Mateus, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Existe um mistério entre Cristo e a igreja. Existe um mistério entre Cristo e nós. É por meio da igreja que você recebe o corpo e o sangue de Cristo. É por meio do sacerdote, que também faz parte da igreja, que você recebe a absolvição dos pecados. É por meio da igreja que nós adquirimos ali o sacramento do matrimônio. É por meio da igreja. Precisamos voltar para a igreja. E Cristo, ressaltando uma coisa não menos importante, mas super importante, Cristo, ele deu a chave da igreja a um homem. Cristo deu a chave da igreja a um homem, esse homem se chamava Pedro. Pedro estava reunido com mais 12. Então ali, a tradição da igreja relata que nós seguimos essa tradição, essa hierarquia. A tradição dos apóstolos foi passada de apóstolo sobre apóstolo. Até hoje, ao Papa Francisco. Todo esse tempo a igreja foi passando ali por sagrada tradição, sagrado magistério, pela sagrada escritura, o ensinamento da mãe igreja, porque é por meio dela. Se a igreja não fosse importante, se a igreja não fosse uma coisa que tivesse um fundamento divino da presença de Deus nela, a igreja já havia se ruído, a igreja já havia se acabado. Se a gente for buscar compreender os ensinamentos da igreja, quantos e quantos inimigos se levantou para destruir a igreja, quantas e quantas heresias, a heresia do arianismo, a heresia do maniqueísmo, diversas heresias que tentaram bombardear a igreja, mas a igreja se manteve de pé, a igreja permanece de pé, a igreja prevalece e prevalecerá de pé, e eu como cristão católico, você como cristão católico, edificado pela santa palavra de Deus, podemos e devemos acreditar que a igreja prevalecerá com base da promessa que Cristo fez a Pedro, que o poder do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Quando olhamos para a realidade da nossa atualidade em relação à igreja, muitos pastores, muitos escolhidos do Senhor deixaram de pregar a verdade, deixaram de pregar a salvação, deixaram de falar da verdade que leva à salvação. Com base em entendemos isso ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, que fala que no final dos tempos, que eu não tenho dúvida que estamos adentrando na pontinha do iceberg, mas é o final dos tempos.
quando olhamos ali que no final dos tempos as pessoas não suportarão essa doutrina da salvação, que as pessoas não suportarão a doutrina da palavra de Deus. Quando olhamos hoje para a nossa sociedade, nós vemos uma sociedade que não suporta falar de salvação, não suporta falar dos novíssimos, que é céu, inferno, purgatório e o juízo, especificamente falar apenas do céu. Hoje se vê muito uma pregação adocicada. Eu não tenho nada contra quando se fala uma palavra agradável aos seus ouvidos, mas é com todo o intuito que a verdade deve ser anunciada. Quando olhamos para o ensinamento de Santo Agostinho vai dizer: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Referente a Santo Agostinho, nós olhamos para o ensinamento do mesmo apóstolo Pedro. Olha aí Pedro mais uma vez. No ensinamento de Evangelho São João, no capítulo 6, no versículo 68. A queremos nós, Senhor, só tu tem palavra de vida eterna. Não há outro caminho por onde podemos buscar salvação. Meu querido e minha querida, amado e amada do Senhor que escuta essa live hoje, que provavelmente vai escutar depois, não há outro meio de você buscar salvação, porque assim Jesus, o fundador da Igreja Cristo, você não pode de repente querer fundar uma igreja, você de repente ele não pode a seu bel prazer querer inventar uma igreja, sair interpretando doutrina sobre o prazer, porque Cristo já fez isso, né? Cristo já fez isso. Então, nós temos uma igreja, nós temos a hierarquia da igreja, e por meio da igreja nós buscamos salvação. E você e eu somos convidados a buscar uma vida santa por meio da mãe igreja. O ensinamento dos santos foi esse. Pedro é aquele que tem a chave. O ensinamento da mãe igreja, ela é tão profundo, ela é tão verdadeiro, que às vezes a gente nem se dá conta. Os santos que entrou no céu, entrou pela chave de Pedro, entrou pela canonização da mãe igreja. Observe como isso é importante, como isso é profundo. Observe esse mistério da mãe igreja. Porque, me perdoa, porque quando olhamos para ali ainda, referente a São Mateus, Jesus fala: eu te dou a chave, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que será desligado na terra também será desligado no céu. E quando a igreja reconhece, quando a igreja canoniza, quando a igreja entende que aquela pessoa teve uma vida santa, a igreja tem plena certeza que aquela pessoa entrou no céu. E somente vemos isso na beleza da igreja católica. Só vemos essa beleza de fé por meio da Igreja Católica. Quando a Igreja Católica decretou Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Paulo II, São Maximiliano Maria Kolbe, São José Maria Escrivá, Santo Antão, São João Maria Vianney, São Francisco de Sales, São Maximiliano Maria Kolbe, São Luís de Montfort, tantos e tantos santos. Alguns estudiosos vão falar que chega a ter cerca de 20 mil santos canonizados, e tantos outros santos que a igreja nunca teve contato, nunca entendeu, nunca reconheceu, nunca soube que é santo, mas entrou no céu ali, reconhecido pela mãe igreja. Por isso, ainda por essas pessoas que a igreja não conheceu, não alcançou como santo, mas quem entra no céu está convicto de é santo, é o ensinamento também da mãe igreja, né? Ali a igreja também declara o dia de todos os santos para aquele que foi santo, mas a igreja não teve a graça, a oportunidade de canonizar, de reconhecer, de estudar a sua vida ou a sua história. Então, se a gente começar a meditar esses mistérios profundos, a gente vai começar a entender a verdade e a graça do que é a mãe igreja. Amada e amada igreja, quando o Senhor ali, ele institui os 10 mandamentos da lei de Deus. Jesus, ele fala ali em Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 38. Jesus também fala semelhante no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Jesus está falando do caminho da renúncia, no caminho da cruz. Em determinada passagem do Evangelho, Jesus ainda chega a narrar que a raposa tem onde se esconder e tal, as tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, não tem onde repousar a sua cabeça, né? Então ali Jesus está falando especificamente dos consagrados. Existe o chamado da igreja para cada postura, para cada sacramento. Por meio da igreja que a gente vive o sacramento.
Por meio da igreja que a gente se aproxima do céu. Por meio da igreja ali no sacramento, exemplo, o matrimônio, um matrimônio santo, um casal casado, segundo até o ensinamento do catecismo da Igreja Católica, que vive o sacramento da Eucaristia, que é mais um sacramento. De onde vem a Eucaristia? Por onde é que alcançamos o casamento? Por onde é que participamos da Santa Missa? Por onde é que batizamos nossos filhos? É pelo ensinamento, é pelo sacramento ali da Mãe Igreja. Não igreja necessariamente somente nós que somos o templo do Espírito Santo, mas um lugar edificado e planejado por Deus. Deus planejou assim, né? E quando olhamos para a nossa atualidade, nossa realidade, vemos uma multidão de pessoas que acabaram caindo em uma doutrina herege, que acabaram se deixar levar por um ensinamento protestante, que acabaram acreditando que para se salvar não precisa ir para a igreja. E você está errado. É errado, é um engano que Satanás tem colocado no seu coração, porque sim precisamos da igreja, porque por meio da igreja nos aproximamos do corpo e do sangue do Senhor, por meio da igreja buscamos confissão do nosso pecado, por meio da igreja vivemos uma fé única, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, e essa fé se baseia também ali, também complementando ali em Efésios, ali no capítulo 4, no versículo 5, nós vemos a igreja unida, não entre aspas unida sim, porque seguimos a hierarquia do Papa, que ali é o chefe da igreja, onde Francisco ocupa ali simbolicamente o lugar de Pedro, não simbolicamente necessariamente, mas o Papa Francisco é como se fosse o Pedro daquela época, ocupando ali. Porque Jesus não falou necessariamente somente para Pedro, para quando Pedro morresse e acabasse o Papa. Porque Jesus falou, as portas do inferno nunca prevalecerá. E para que essa profecia se mantesse de pé, narrada pela boca do próprio Jesus. Então, quando um escolhido seu morre, ali vai deixando seus sucessores. Quando estudamos ali, aqui só temos exemplo das patrísticas, olhamos ali para o Santo Padre da igreja, vamos acompanhando passo por passo quem foi ocupando os lugares de Pedro, aí vai passar por São Simão Stock, vai passar por Santo Irineu de Leão, nós vamos ali Santo Eusébio de Cesareia, ali do Santo Padre da igreja também vai narrar um pouco dessa hierarquia da igreja, né? Os padres apostólicos, né? Orígenes vai dar detalhes também sobre essas realidades primitivas, e aí sucessivamente, também passando pelos padres da igreja, vemos São Cipriano de Catargo, que fala aquela passagem que eu falei aqui no início da live, que diz que assim como no tempo de Noé, olha que passagem importante, antes de ali ser organizada a Bíblia, já existia essa verdade de fé. Assim como no tempo de Noé, fora da barca ninguém alcançou salvação. O que é que aconteceu no tempo de Noé? Choveu e só se salvou quem estava ali dentro do barco, quem acreditou na profecia do barco. Assim como no tempo de Noé, ninguém alcançou salvação fora da barca, nos tempos atuais ninguém alcança salvação fora da igreja católica. E você que é católico, não há espaço para dúvida disso. Olha ali o catecismo da Igreja Católica no parágrafo 846. Devemos estudar nossa fé, devemos nos aprofundar em nossa fé. A nossa fé é linda, nossa fé tem 2000 anos de história. Quanto mais nós cavamos, nós buscamos conhecer a Mãe Igreja, mais nos admiramos, mais nos apaixonamos. Então, quando olhamos também para ainda os ensinamentos dos padres da igreja, estou citando muitos padres da igreja, porque foi antes da Sagrada Escritura, porque hoje tem uma heresia de que só se acredita naquilo que está escrito na Bíblia, assim, mas de onde veio a Bíblia? Não, isso aqui não está escrito na Bíblia, então não me serve, mas de onde veio a Bíblia? A Bíblia foi organizada pelos bispos da igreja, já narrei ali São Papa Damaso, ele vai ali da iniciativa São Jerônimo, que traduziu a Sagrada Escritura pela primeira vez. Ali ia fazer a primeira Sagrada Escritura. Mas antes da Bíblia já existia a tradição da igreja, que era a história da igreja ali narrada de pai para filho, né, sucedendo o ensinamento da igreja. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, ali no Pentateuco, o Pentateuco que é os primeiros 5 livros da Bíblia, os Pentateuco ali foi escrito por Moisés. Moisés ali escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas como é que Moisés iria saber da história anterior à sua vida? Por essa tradição da igreja. Moisés escutou dos seus ancestrais.
Histórias que foi passada de pai para filho, né? Porque durante o percurso da história da humanidade, nem sempre houve o pergaminho, nem sempre a Bíblia foi assim organizada nesse modelo, com zip, com folha. Houve a história da igreja, quando a gente vai pesquisar, quando eu fui procurar saber da história da igreja, houve tempo da igreja que a Bíblia, em sua totalidade, era uma imensa sala, cheia de armários, talvez como esse, muito maior como esse, para caber todo o conteúdo da Bíblia. Houve uma época da igreja, ali também narrado por profeta Isaías, no capítulo 7, 14, quando o profeta Isaías ali profetiza sobre a vida de Jesus, onde Jesus ali aos 12 anos de idade lê um pergaminho, especificamente falando sobre o pergaminho. Nem sempre houve papiro, que era uma escrita feita, né, em uma espécie de pele. Pergaminho, nem sempre houve papel. Então a igreja guardou a tradição, a igreja guardou esse mistério, e todo esse mistério da igreja foi antes do protesto de Lutero. Então não tem cabimento de chegar para dizer hoje isso aqui não está na Bíblia. Mas da onde veio a Bíblia? A Bíblia veio da igreja. Então eu não sou católico para acreditar somente naquilo que tem na Bíblia. Eu sou católico e creio na mãe igreja. E por acreditar na igreja que eu sigo a doutrina da Bíblia. Tanto que Santo Agostinho, né? Santo Agostinho ali do século IV, ele vai narrar que, né, eu não acreditaria na Igreja Católica. Olha como é importante essa narração de Santo Agostinho. Também ele narrou esse fato antes da Reforma Protestante. Santo Agostinho já falava essa verdade. Ali no século IV ele dizia: eu não acreditaria na verdade da Igreja Católica se isso não me levasse ao Evangelho. Eu não acreditaria no Evangelho se isso não me levasse à Igreja Católica. Então, a Igreja guardou esse mistério por 2000 anos. E ali, claro, foi se modernizando, foi surgindo ali os escritos do papel, foram trazendo as traduções bíblicas do grego, do aramaico, do latim, as traduções ali iniciadas também por São Jerônimo, né? Alguns santos, um dos santos que também tinha a Bíblia, narrava de cor. São Jerônimo também, que faz parte ali da tradição da igreja, também ali se encontra na coleção patrística. Então a igreja ela tem uma imensa história. Então por meio da igreja buscamos salvação. Por meio da igreja compreendemos o valor do sagrado. Por meio da mãe igreja. Nossa Senhora é a mãe da igreja. Nossa Senhora, por ser mãe da igreja, Cristo como cabeça da igreja, a Virgem Maria também é nossa mãe, né? Então ali, quando olhamos para 1 Timóteo 3,15, diz que a igreja deu vivo a coluna sustentáculo da verdade. Então, se você deseja alcançar a salvação da sua alma, como eu já narrei ali também, que Jesus só subiu em uma barca na Sagrada Escritura, agora estou narrando também com base na Sagrada Escritura, Jesus só subiu na barca de Pedro. Jesus só subiu na barca de Pedro. Então ali nós podemos ali meditar esse mistério de fé, né? Jesus deu a chave a Pedro, a hierarquia dos papas, e hoje, amado e amada igreja, não caia no engano, não caia no erro de achar que fora da igreja, com a vida desregrada, você pode alcançar salvação. É catecismo na igreja católica. Mais uma vez eu vou ressaltar, porque às vezes quando a gente fala, existe muita dúvida, né? A gente quer orelha seca, as pessoas aliás, não, você, como é que esse menino sabe isso, né? Não é fulano de tal que está falando. Então, eu trabalho muito com fonte. Catecismo na Igreja Católica, parágrafo 846. Falo dos santos da igreja, falo com base na Sagrada Escritura. Eu trago argumento para que você possa entender que é por meio da igreja que alcançamos salvação. E ainda com base nos 10 mandamentos da lei de Deus, que é ensinado lá ali e passado por meio da igreja. O terceiro deles é participar da missa ou a celebração aos domingos. É um mandamento. E quando olhamos hoje para a triste realidade de que Jesus deu a chave a um homem e seus 12 discípulos eram homem, quando olhamos para hoje a nossa igreja, de vez em quando eu me envergonho. Cadê os homens da igreja? Você, quando foge do mandamento da lei de Deus do dia domingo, você se encontra em estado de pecado grave. E hoje, a perda do sentido do pecado, ele se tornou banal. As pessoas hoje acham que nada mais é pecado.
E quando você quer viver uma vida de santidade, você que deseja buscar a Deus, você que deseja crescer na fé que busca, ainda é perseguido. Não tenha medo de buscar sua fé, não tenha medo de amar a Deus, não tenha medo de se doar para uma igreja, não tenha medo de buscar salvação, porque a Igreja Católica é a igreja da verdade. A primeira igreja da história da humanidade é também a igreja verdadeira e única. Fora da Igreja Católica não há salvação. Mas de repente ali, Jean, todas as pessoas que não conheceu a igreja, elas vão se condenar? Não. Aí entra, né? Entra aí agora, segundo o ensinamento da igreja também, o catecismo fala que muitas pessoas podem alcançar a salvação por meio da misericórdia da igreja, por meio de Cristo. Fora da igreja, mas por meio de Cristo. A igreja de Cristo é o braço de Deus estendido sobre a terra. Então muitas pessoas podem alcançar a salvação por ignorância. Por ignorância pode se salvar. Então, uma pessoa que nunca ouviu falar da Igreja Católica, mas ela teve uma vida agradável aos olhos de Deus, não roubava, não matava, não fornicava, não roubava, vivia de certa maneira os 10 mandamentos, era uma pessoa boa, era uma pessoa honesta, era uma pessoa que cultuava a Deus, amava a Deus, vivia da caridade. Isso que eu estou falando é para as pessoas que nunca conheceram a igreja. Você que é todo dia chamado aí para a igreja e nega essa verdade, e depois de argumentar que não conhecia a vive na ignorância, isso aí não é ignorância, isso aí é querer dar uma de esperto. É querer dar uma de inteligente. É querer dar uma de esperto. Porque por meio da igreja que nós devemos buscar salvação. E Cristo deixou assim, né? Então a igreja de Deus vivo é coluna de sustentáculo da verdade. Quando olhamos para Salmo, no capítulo 68, no versículo 10, o salmista fala que o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela casa de Deus deve não só nos levar a buscar a salvação por meio da igreja, mas deve nos consumir por dentro. Essa mesma passagem do Salmo, no capítulo 68, no versículo 10, é narrado também ali no Evangelho, né? Então, a gente tem essa riqueza. Nós temos a igreja completa de tudo. São João Dom Bosco, ele tem uma visão do céu, e quando São João Dom Bosco tem a visão do céu, ele encontra um aluno seu, chamado São Domingos Sávio. Então, na conversa de São João Bosco e São Domingos Sávio, um santo falando com o outro ao mistério, Domingos fala assim: no momento da minha morte, o que me consolou foi chamar pelo nome da Imaculada Virgem Maria. Somente na Igreja Católica podemos ter um amparo da Virgem Maria. Ainda narrando sobre a Virgem Maria, a promessa lá, quando foi a aparição em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, em 1517, diz: por fim, meu imaculado coração triunfará. A igreja triunfará por meio do coração imaculado de Maria. E é isso que narra também Apocalipse ali no finalzinho do capítulo 11. Abriu uma arca de testamento no céu. Quando olhamos para o Velho Testamento, a arca do Velho Testamento tinha o quê? Tinha o maná, que alimentou o povo no deserto. Tinha o cajado de Arão, que floresceu sem ter contato com a terra, né? Tinha o maná e tinha a tábua com os mandamentos da lei de Deus. Então, os ensinamentos da igreja vai dizer que assim como o cajado de Arão floresceu sem ter contato com a terra, a Virgem Maria deu à luz a Jesus sem ter contato com homem algum. Por meio da Imaculada Virgem Maria chegamos a Jesus, segundo o ensinamento de São Padre Pio de Pietrelcina, né? Então, somente na Igreja Católica temos o auxílio da Virgem Maria. Somente na Igreja Católica temos Deus vivo, Jesus. Para muitas vezes a pessoa, o cristão, o católico que se diz católico, não acredita. Mas é na Igreja Católica que se encontramos Jesus vivo, presente na Eucaristia. Enquanto muito católico que se diz católico duvida de que Jesus está presente na Eucaristia, não busca adorar Jesus na quinta-feira. E quando você não busca viver sua fé, você abre espaço para viver de ilusão. Então, de repente, eu não acredito mais na adoração, que Jesus está ali presente, Jesus pode me curar, me libertar, trazer milagre. Quando você abre espaço para não viver sua fé, você abre uma brecha para Satanás para viver de ilusão. Então, aquela pessoa que já não quer viver sua fé, não acredita em Jesus, de repente está ali indo para uma casa de feitiçaria no candomblé. Olha a idolatria entrando. A pessoa que deixa de adorar Jesus ali, cede espaço para Satanás, de repente está querendo se rezar. O que a igreja fala ali no Velho Testamento da Sagrada Escritura, que é condenado por Deus.
Jesus se faz presente. E quando o cristão que se diz cristão duvida que Jesus está presente ali, a semana passada na live aqui eu cheguei a narrar que o demônio houve um escândalo em redes sociais de quando o sacerdote consagrava Jesus na Eucaristia, o demônio se manifestou. O demônio iria se manifestar à toa se ele fosse só bolacha? Não, povo de Deus. Jesus está presente ali, real na Eucaristia. Quantos milagres teve de pessoas incrédulas, profanas, que deixou a Eucaristia ali em algum lugar à toa e no outro dia foi buscar um pedaço de carne. Milagres aconteceu em que um sacerdote deixou a Eucaristia em um copo, não acreditou, um teólogo da libertação. A Eucaristia caiu no chão. Pegou Jesus, colocou no copo. No outro dia, o lugar que estava a Eucaristia apareceu ali um pedaço de carne sangrando. Foram fazer o exame e aquele pedaço de carne ali correspondia ao tecido muscular do miocárdio, o coração. E o sangue fresco como se fosse daquele dia. Jesus está presente na Eucaristia. Milagres que com isso acontece quanto eu e você. Eu e você não, muitas vezes você duvida. Eu faço de tudo para adorar e eu desejo que você também faça de tudo para adorar. Não que eu seja melhor, mas essa é a nossa verdade que devemos buscar. Diante do Cordeiro não tem melhor ou pior. Temos que ser adoradores. Somente na Igreja Católica encontramos essa verdade. Ainda para encerrar o detalhe da Eucaristia, enquanto muitos cristãos brincam de ser cristão, o diabo não brinca de ser diabo, e satanista, adoradores de Satanás, têm invadido a igreja para profanar o corpo de Jesus. É preciso que eu e você, como católico, como cristão, servo do Senhor, se a gente ama a Deus, se a gente verdadeiramente abraça aquele primeiro mandamento da lei de Deus que diz amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a tua força, com toda a tua entrega. Se você verdadeiramente ama a Deus, cristão, vamos fazer um ato de reparação na adoração a Jesus. Quinta-feira está se aproximando. Jesus, eu quero te adorar em reparação. Não precisa muitas palavras. Deus é aquele que sonda o coração. Como diz 1 Samuel no capítulo 16. O Senhor Deus olha o coração. As pessoas olham a aparência. Como diz a Sagrada Escritura. Se eu e você até aqui estamos de pé pela graça do Senhor. Deus tem dado a gente a graça de viver, a graça de respirar. Quando olhamos para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 30, diz que até os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. É uma verdade de fé. Por meio da Igreja Católica temos o auxílio de Nossa Senhora. Por meio da Igreja da Verdade temos o auxílio de Jesus na Eucaristia. Por meio da Igreja Católica temos ali a graça divina de Deus da confissão. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, olhamos para o Evangelho de São João no capítulo 20, no versículo 22, Jesus soprou o Espírito Santo e diz: aquele que perdoar os pecados serão perdoados e aqueles que em vocês reter o pecado serão retidos. Será qualquer um que vai perdoar os pecados? Será para qualquer um que a gente vai confessar nossos pecados? Não. A igreja, ali desde o primeiro século, entende que ali devemos confessar o sacerdote com base no Evangelho de São João, e na carta de Tiago também fala. Não há mistério da igreja quando a gente começa a sondá-la. Tudo está aqui, na Bíblia, na Sagrada Escritura. Tudo está explicado na Bíblia, tudo tem no catecismo, tudo tem no Código de Direito Canônico, nós encontramos vários relatos também na vida do santo. Então temos também o sacramento da confissão. É por meio da igreja. Você também simplesmente não pode arrumar uma pessoa e de morar junto e dizer eu estou casado, né? Às vezes a gente fica até constrangido de falar pro amaziado que ele não é casado. Mas também você não pode se iludir. Santo Agostinho vai dizer que a verdade deve ser dita com amor, mas o amor não pode impedir de dizer a verdade. Então você também não pode morar junto de repente e dizer assim, eu estou casado, porque isso é ilusão. E hoje o respeito mútuo, o respeito humano, novo e língua, a gente fica até constrangido de falar, e de fato não é legal falar, mas às vezes a verdade, se bater de frente com o evangelho, nós devemos falar. Procurar um casamento, procurar um sacramento, procurar um matrimônio. E tudo isso encontramos por meio da igreja santa, una, a católica apostólica. Por que santa? Porque a igreja católica é santa, porque o seu fundador é santo 3 vezes, como diz o profeta Isaías ali no capítulo 3. Quando o profeta Isaías viu o céu pelo lado de dentro, ele viu os querubins, os serafins revezando, e ali ia dizendo que o nome de Jesus era, o nome da Trindade era santo, santo, santo. Deus é 3 vezes santo. Portanto, a igreja católica é santa. Porque apostólica? Porque seguimos a hierarquia do ensinamento dos apóstolos da mãe igreja.
Então, até hoje, ao Papa Francisco, seguimos a tradição da igreja. Por que romana? Porque a nossa sede da igreja está em Roma. Pedro, o túmulo de Pedro está especificamente abaixo de Roma. Una, por que una? Porque nós temos um só Deus, trino e uno, né? Amado e amada igreja, volte para a igreja, busque sacramento, busque viver da oração, busque rezar o Santo Rosário, busque uma vida de confissão, de Eucaristia, não tenha medo de viver sua fé, não tenha medo de dar perseguição, vá para a igreja, retorne para a mãe igreja, para que você possa buscar salvação e pela honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que você também possa ser pilastra de sustento, um bloco vivo da igreja na sua casa, que você possa atrair pessoas para buscar a mãe igreja. Ainda ressaltando, quando olhamos para a Sagrada Escritura ali em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, o profeta Amós fala assim: haverá tempo que a gente terá fome e sede. Não fome de pão e não sede de água, mas fome e sede da palavra do Senhor, diz o profeta Amós no capítulo 8, no versículo 11. Quando olhamos para o Evangelho de São Mateus no capítulo 4, no versículo 4, Jesus fala assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ali, fazendo a comparação do profeta Amós com a passagem de São Mateus 4,4, a gente vai viver tempos em que não mais teremos a oportunidade de uma live como essa. É por isso que eu peço a muitos de vocês, compartilhem, assistam. Talvez se for hoje eu estou cansado, vá ouvir uma palavra. Talvez uma palavra não tocou seu coração, mas Deus pode usar desse inútil escravo para tocar alguém, para alertar alguém, para atrair alguém para a busca de Deus. A gente está vivendo um tempo onde a igreja católica tem sido atacada. E um detalhe não menos importante, mas super importante: você não vê uma igreja evangélica sendo atacada por satanista para roubar nada. Você já parou para perceber isso? Você não vê ninguém invadindo o candomblé para roubar uma oferenda. Você não vê ninguém invadindo a religião do budismo. Não, você não vê. Você só vê essa profanando na igreja católica. Por quê? Porque Satanás entendeu uma coisa que talvez você não entendeu. Quando olhamos para o apóstolo Tiago, o apóstolo lá na escritura fala: acreditaste em Deus? O demônio também acredita em Deus. O demônio sabe que a Eucaristia tem a presença de Deus. Nossa igreja tem sido invadida, tem sido profanada. A igreja católica tem sido ali bombardeada. E os cristãos dormem. Quando entra uma pessoa profanar a igreja, quando você vê cristão católico, alguém tentando roubar na Eucaristia, não deixe. Não deixe levar Jesus. Mas eu vou brigar. Se você não tiver coragem para falar, procure alguém. Mas não fique calado. Diz São João Paulo II, né, que a igreja vai voltar, né? A igreja vai voltar um pequeno número da verdade. Quando olhamos para Santo Atanásio vai dizer assim: Quando olhamos para Papa João Paulo II, São João Paulo II fala assim: devemos defender a verdade mesmo que voltemos a ser somente 12. Quando olhamos para Santo Atanásio fala assim: se o mundo for contra a verdade, eu, Santo Atanásio, sou contra o mundo. Bento XVI profetiza que apenas um pequeno número, um pequeno rebanho se manterá fiel à igreja. Seja fiel à igreja, seja fiel à palavra de Deus, busque sua salvação, busque a Deus com todo o seu coração, tente amar a Deus, tente se dar a Deus, tente por meio da igreja, em nome de Jesus. Tá bom? Salve Maria, povo de Deus, né? Eu vou começar a fazer umas lives mais organizadas com a questão do tempo. Estamos encerrando a nossa live. Eu espero que ela possa ser útil para você de alguma maneira. Se você gostou dessa live, vai deixando aí, logo após ser salva, seu like e seu comentário. Compartilha para que mais pessoas possam estar ali bebendo da palavra de Deus. Há também, com essa live salva, mais 5 lives, 5 pregação, 5 conteúdo talvez importante que pode te aproximar de Deus, te aproximar da salvação, né? E vamos fazer uma pequena oração para encerrar em nome de Jesus. Senhor Jesus Pai, Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, eu te clamo, Senhor, por cada pessoa que participa e foi, Senhor, perseverante a ficar até o finalzinho dessa live comigo. Senhor, derrama bênção sobre bênção a cada pessoa que está comigo nesse momento de oração, Senhor.
Vai, Senhor, ao encontro, Senhor, dessas pessoas, dessa família, que o Espírito Santo de Deus possa te levantar, que o Espírito Santo de Deus possa se fazer presente nas ações, nas decisões, nas fortalezas, que Deus possa ir ao encontro das fraquezas que a gente muitas vezes temos desejo de buscar a Deus, mas não temos forças, que podemos clamar ao Senhor, Deus Espírito Santo, que podemos nos fortalecer, nos guiar, nos transformar, que pela intercessão infalível da Virgem Maria, Mãe da igreja, que a gente possa ser guardado pelo manto azul dela, pelo manto de proteção, que as chagas de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz que nos libertou, possa ser derramado sobre cada um de nós, sobre nossa família, e que Deus possa nos fortalecer, nos guiar, e que por meio da graça e da misericórdia de Deus, o Espírito Santo nos ajude a buscar a salvação de nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estiver meu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por você que ficou até agora, né? Rafael Santos, meu amigo, que Deus te abençoe. Sandra, né? Diogo, Santana, Bartolomeu, Salve Maria, que Deus te abençoe. Forte abraço. Aleluia.